Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês forem ver esse vídeo. Bom, me apresentando brevemente, eu me chamo Alexandre, eu resido aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. Eu tenho um canal aqui no YouTube, né, chamado Serpente Cósmica, tenho um outro canal também no TikTok, que é Alecartas32. E eu vim nesse vídeo hoje trazer um pouquinho das minhas previsões com o meu tarô, né, que une um pouquinho de cada coisa, né? Dizem que o tarô representa, né, quem somos nós, né? É o tarô que escolhe a gente, não a gente que escolhe o tarô. E o meu tarô, ele migra um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada crença. Então, através dele eu busco, né, ver, compartilhar, esclarecer as energias que nos aguardam para esse mês de julho, tá bom? Então, se inscreve, deixa seu like, comenta, mostra para mim que você gostou, tá? Essa é uma maneira de agradecer e de mostrar que a gente pode continuar fazendo mais vezes estando por aqui. Bom, vamos lá. Eu já tinha separado algumas cartas aqui antes a respeito sobre as perguntas, né, do mês de julho, como seria, e vamos ver o que o baralho reserva pra gente. Inicialmente, aqui a gente sai com 8, né? 8 aqui de espadas. Então, assim, o que acontece? Estamos numa fase de transformação, tá? Estamos numa fase de transformação e não dá mais para correr. Então, possivelmente, vão ter grandes números de pessoas surtando, né, automaticamente, desequilibrando o seu emocional, não tendo mais controle sobre a sua própria mente, o seu próprio consciente, por ter guardado demais. Então, essa fase de transformações, ela nos impulsiona a observar o que tem dentro. Eu vejo também um chamado, tá? Para as pessoas que têm alguma questão espiritual atrasada. É como se eu visse os dons, né? Seus dons te cobrando. Então, se você é uma pessoa que você tem uma ligação espiritual, ou se você tem a pretensão de se iniciar espiritualmente em algum conhecimento, é chegado o momento. Todas as questões mais emocionais estarão muito mais afloradas, principalmente em relação às partes, né, ligadas ao amor, sensibilidade, afeto, são áreas que vão ser muito afetadas nesse mês de julho. Então a gente pode esperar aí muitos términos. É meio vago, né, falar sobre isso, mas há um número maior do que já se tem, né, de pessoas surtando, de pessoas muitas das vezes pensando em se separar ou não estão mais contentes com o relacionamento. Eu vejo o fim de ciclos que não dão para ser mais tempo estendidos. Então a gente pode esperar vários tipos de términos, mas principalmente ligados a afetos, né? Afetos irresponsáveis, questões de outras vidas se findando também. Mas é interessante que com essa carta nós saibamos lidar com a questão de compaixão, né, conosco, que não falte amor, que não falte compaixão. É um momento de desenvolver essa habilidade não para o outro, mas para si. Então, se você tem alguma questão que está travada nesse quesito amoroso, que não anda, você encontra limites nesse momento, é interessante que você observe o que o universo tem para te mostrar, porque somente assim você consegue passar de fase. Na segunda semana de julho, vem a carta do diabo. A gente pode realmente esperar nessa segunda semana grandes notícias relacionadas a questões mais ligadas à exposição, tá? Eu vejo aqui problemas com exposição, então muito cuidado. A segunda semana de julho é uma semana que pede um pouco mais de observação aquilo que é colocado perante ao público, tá? A carta do diabo, ela me traz uma sensação muito poderosa de evolução espiritual, tá? Através do abandono de algo. É muito interessante que essa primeira semana
se inicie com reflexões a respeito do que se quer ter e obter. E muito mais do que isso, o que se quer ser, tá? Porque aqui a carta do diabo, ela vem revelando a parte, né, de baixo aqui, vocês podem ver que é de animal, mas a parte de cima é humana. Então vai ser um momento de dominar os instintos. Pelo que eu percebo, né, desses 14 dias aí do mês de julho, vai ser 14 dias aí que vai mexer bastante com o emocional das pessoas, tá? É o momento de cuidar da saúde. Então, se você tem algum problema de saúde, mesmo que seja de uma ordem emocional, é interessante observar, não deixar isso se estender para você, tá? É um momento de descoberta de magias. Então, se você anda tendo algum problema de ordem espiritual, demanda, alguma coisa do tipo, algumas coisas virão à tona. A carta do diabo pede para que você ouça a sua intuição, para que você ouça o que tem dentro de você. É o momento de lidar com seus medos, é o momento de lidar com seus traumas, é o momento de ficar em silêncio. Então, nessa segunda semana, da primeira para a segunda, vem uma energia muito forte de reflexão. Então, é interessante meditar, é interessante conversar, é interessante ter contato com a natureza, mas quando eu falo conversar, é conversar consigo mesmo, fazer as pazes consigo mesmo. Vamos ver na terceira semana. Vem energias bem desafiadoras, né? Então aqui a gente está lidando com uma carta de água que traz essa mensagem, né? Principalmente de questões de autoestima, questões ligadas ao ego, né? E a energia de Plutão muito forte aqui. Então, a influência desse planeta sobre esse mês, ela vem no sentido de trazer para nós a nossa verdadeira potencialidade para fora. Então, realmente é uma evolução um pouco que forçada. É um momento de observar o chamado que tem sido dado já há muito tempo e que você não tem escutado. Então, saiba lidar com percas da melhor maneira possível, mas saiba lidar também com coisas boas. Às vezes você que está aí me assistindo agora pode estar travando coisas boas de chegarem até você por medo de mudar. E esse mês vem trazendo essa mudança forçada para que, de alguma maneira, tudo isso que se esconde dentro de você possa fluir para fora. Essa terceira semana é marcada por uma energia mais emocional, mas não é porque é emocional que deixa de ter a sua força, que você deixa de ter habilidade sobre aquilo. Então, emoções, traumas do passado podem voltar à tona, mas lembre-se que é para a própria evolução, tá? Num sentido positivo, vejo muito poder pessoal, vejo algum movimento ligado à política, escândalos são muito favoráveis nesse mês, escândalos ligados à política, à polícia, a cargos de poder, né, a destruição de alguns cargos, a destruição de algumas leis, mas a um nível mais pessoal eu vejo a quebra de crenças antigas, tá? Eu vejo a retomada do poder pessoal e da autoestima. Então, o baralho vem falando que provavelmente você que está me assistindo tem alguma questão com autoestima que está mal resolvida, que desse mês não passa, mas que isso tem que ser um jogo muito limpo de você para com você. E por último, né, não menos importante, a quarta semana de julho é marcada por uma energia de ar. Então, uma energia muito poderosa ligada a Aquário, né? 6 de espadas, né? Os nomes aqui são diferentes, tá, gente? Então vocês não observem se eu ficar lendo aqui, não. 6 de espadas vem falar sobre essas questões de saber socializar, de cuidar da sua saúde mental. É um ano que vai puxar, aliás, é um mês, né, dentro desse ano que vai puxar bastante a nossa orelha em relação à nossa saúde mental, em como a gente dialoga, em como a gente lida com as pessoas.
Então, se você está me assistindo, o que eu posso dizer para você é que não deixe de estar com quem te faz bem, mas também não deixe que essas relações venham a ser tóxicas na sua vida, tá bom? É uma carta que fala de possíveis viagens curtas, tá? Não vejo viagens longas, mas ao público que me segue, eu sinto em dizer o seguinte, que a síntese de todo esse mês está ligada ao poder pessoal. Né? A gente pode ver aqui a carta de Leão, então a gente pode ver e perceber que todas as cartas revelam a destruição do ego, tá? A destruição da identidade, mas não no sentido de morte, mas no sentido de renascimento. É momento de abandono, é momento de cuidar da saúde, é momento de cuidar da autoestima, é momento de se dar mais uma chance. Mas para que a gente saiba para onde e por onde a gente pode caminhar, é interessante que a gente lide com questões emocionais, com questões do nosso ego e com questões muito íntimas. Não fuja de você, tá bom? Agora falando de uma maneira mais geral, vamos dizer, por que não global, eu tirei mais algumas cartas aqui. Bom, as cartas me trazem a mesma mensagem, um pouco da mensagem que foi dita no início, a respeito de poder, tá? Essa energia de Saturno, tá? O 4 de terras, vem falando muito sobre poder político, sobre leis, possíveis escândalos, quebras de paradigmas, vejo rebeliões, então eu vejo uma desordem relacionada a isso. Nada que a gente já não tenha passado, mas a gente vai começar a ver assuntos ligados a polêmicas a respeito de roubos, a polícia, abusos de poder, tá? Mas não são roubos cotidianos, são questões mais que estão mais guardadas em segredos, eu posso dizer assim, né? Estão mais a um nível mais escondido, coisas que vão ser realmente escandalizadas para a mídia, tá? Podemos esperar questões também de difícil acesso com esses poderes, difícil comunicação, então não dá para esperar muito aqui um acordo entre interesses aqui, então eu vejo muita guerra, tá? Dentro desse mês, dentro da política, mas eu vejo que isso vai acabar destruindo e ajudando quem precisa de estar realmente lá dentro ou quem precisa ser ouvido aqui fora, tá? Num nível mais global, eu vejo catástrofes ligadas a questões de fé ou escândalos também ligados a questões de fé, mas catástrofes como se viesse mais desabrigo por aí, tá? Mas um nível mais positivo, eu vejo vitória, eu vejo muitas pessoas começando a se unindo como se fosse uma ONG, tá? Então assim, a gente pode esperar aí com essa catástrofe que teve em Rio Grande do Sul, a gente pode esperar mais como essas, infelizmente, mas a união vai trazendo mais oportunidades da gente saber lidar com a nossa terra e com os nossos imprevistos, tá? Eu vejo também bons sinais, descobertas de coisas novas, tá? O meu baralho marca descobertas de coisas novas, principalmente coisas ligadas a finanças, trabalho. Então, é como se eu visse um novo campo de trabalho se abrindo no meio disso. Pode ser que tenha alguma coisa ligada à tecnologia e também ligada a maneiras de lidar com o emocional humano. Tá bom, gente? Essa foi a minha previsão. Eu espero que vocês gostem e deixe o seu like aí, tá bom? Um beijão e agora vamos à previsão dos signos.